Desculpa. Ei, pessoal! Esse é o 5º episódio do podcast Suavemente. Eu sou a Camila e hoje é um tema muito importante e necessário. Tivemos o Dia da Mulher no domingo, dia 8 de março, e por conta disso esse tema se faz muito mais importante de ser falado justamente nesse mês de março. E hoje o tema é direitos da mulher, né? A gente vai falar um pouco sobre a saúde mental, a pressão de ser mulher, a questão da violência doméstica. E eu tenho 2 convidados aqui muito especiais. Um já esteve aqui com a gente, mas eu vou deixar que ele se apresente. Boa tarde. Meu nome é o Ericles, sou psicólogo da Rede Suavemente, TCC. Já estive aqui uma vez e estou de volta hoje para acompanhar a Camila nesse tema importantíssimo no mês da mulher. E aí vamos chamar a nossa convidada, que é advogada de mulheres, atua nessa perspectiva de gênero. A Tainá, ela vai se apresentar, mas já de antemão te agradeço a sua presença. Tenho certeza que vai ser muito rico. A gente fez um pré-alinhamento antes de montar o roteiro para a gente trazer hoje. São questões muito importantes, necessárias de serem discutidas. E é isso, já agradeço a Tainá e gostaria que ela se apresentasse. Oi, gente, eu agradeço o convite. Eu me chamo Tainá Salles, eu sou advogada de mulheres e eu defendo famílias e mulheres. Então, eu atuo no direito das famílias e violência doméstica. A minha atuação, já tem 6 anos que eu formei, mas mesmo durante os estágios eu passei pela área do direito de família e proteção da criança e do adolescente, e eu tenho certeza que vamos trazer informações muito importantes para as mulheres hoje. Então já vamos começar com perguntas sobre justamente a sua atuação, né? De fato ali, o que você vive, tudo que você escuta ali, sendo também uma mulher, né? E aí qual que é assim, eu imagino que dentro do relacionamento podem existir várias violências, e eu queria saber de você qual que tem sido mais comum, qual que tem sido, às vezes, mais difícil de ter um manejo ali com a mulher. Eu queria saber os tipos de violência que existem, que às vezes a gente também não fala muito da física, da sexual, assim, mas os outros tipos que são mais invisíveis, assim, e como que é seu manejo em todas essas diferenças, assim, de violências. Então, a questão da minha atuação com perspectiva de gênero é um recorte, assim, né? Eu e as advogadas que temos essa atuação, a gente fala que é a nossa lente sobre o mundo. Então, tanto a forma da gente atender a cliente, da gente atuar no processo, da gente analisar documento, a gente atua com essa perspectiva de gênero, que é inclusive com uma base bem forte, assim, que o CNJ, em 2021, publicou o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é muito importante. Apesar de ter pequenas coisas que precisam melhorar, Arreda um pouquinho para a direita. Ele é um protocolo incrível, assim. Ele explica coisas básicas de a diferença de sexo, gênero, sexualidade, e vai aumentando as informações, inclusive trazendo os julgadores, né, os juízes e as juízas, para o foco. Então, ele ensina como é que aplica especificamente cada caso. E aí tem vários recortes, assim. Então, como a minha atuação em direito de família e violência doméstica, a perspectiva de gênero é o meu olhar a partir disso. E, assim, eu acredito que eu não consigo separar a Tainá mulher da Tainá advogada, porque eu sou advogada que quebra a terceira tela, né? Assim, eu já chorei em consultoria, já abracei clientes assim, ai meu Deus do céu, eu não acredito que você passou por isso. Então, antes de eu entender que isso era parte de quem eu sou, eu ficava, nossa, mas eu não posso ser assim. Eu tenho que ser uma advogada mais séria, mais formal, mais, colocando um limite, porque geralmente as pessoas veem advogados assim. De, nossa, fulano de tal advogado, ele é sério, ele é formal, ele, colocar limite, aí as pessoas ficam chamando de senhor, de doutor, não é um problema, mas geralmente é uma questão de distanciamento, e eu nunca consegui fazer isso. Então, desde os meus estágios, eu sempre, pegava na mão das pessoas, porque o meu último estágio foi na defensoria, que é um público carente de informação mesmo, assim, a hipossuficiência na defensoria não é só financeira. Então, muitas vezes você precisa traduzir o juridiquês para o básico, assim, de, olha, até a analogia a gente usa muito. Então, e eu sempre fui a estagiária que conversava, que, dava a mão para a pessoa, falava, olha, você está precisando de alguma coisa, a gente, se você precisar, porque tinha gente que ia para lá, mas não tinha como voltar para casa. Então, isso acontecia muitas vezes. E aí, eu trouxe para minha advocacia a Tainá pessoa física, porque eu nunca consegui separar muito.
Então eu tentei, assumo que eu tentei, porque, né, como todas as áreas do direito, a advocacia é muito machista. Então a gente fala, nossa, tá, então para eu ser aceita, para eu ser entendida como uma boa advogada, eu preciso colocar esse limite. Eu preciso afastar os clientes de mim e que eles entendam que eu sou autoridade ou algo do tipo. Só que eu nunca consegui lidar assim. Então, né, eu já falei com outros colegas de outras áreas, tipo, como assim você já chorou numa consultoria? Como assim você já abraçou uma cliente? Fico, gente, entendeu? Eu trabalho com mulheres, eu entendo as dores delas. Eu posso não ter passado por aquilo, mas eu conheço pessoas ao meu redor que sim, né, da minha família. Então, a que fez a minha virada de chave em relação a isso foi uma senhora, ela tinha 65 anos, se eu não me engano, e ela foi indicação de uma colega de cursinho, então pré-vestibular, e aí a mãe dela, ela me mandou uma mensagem, tipo, minha mãe tá precisando e tal, direito de família, e aí eu conversei com a mãe dela e marquei a consultoria com a mãe dela. Gente, eu depois mandei mensagem para as minhas amigas e falei, gente, olha a minha cara, eu chorei a consultoria inteira. Claro que, assim, eu parava, respirava, tipo, não, eu preciso passar todas as informações para ela sair daqui sabendo o que ela precisa fazer, porque no caso dela não tinha nenhum processo especificamente. Então era mais eu informar tudo que eu precisava para ela. E aí eu fiquei, e aí enfim, depois essa minha amiga, que não era tão amiga assim, era próxima, não era tão próxima, me ligou e falou, meu Deus, a minha mãe ficou muito feliz e tal, que você conversou com ela, acolheu ela. Eu falei, eu chorei a consultoria inteira. Ela falou, então, isso fez toda a diferença, porque minha mãe achou que você ia estar lá formal, anotando as coisas, passando para ela. E aí eu entendi que isso faz toda a diferença. Assim, conversando com outras clientes, pedindo feedback, que a gente sempre tenta, né, melhorar e ir atrás de melhorar mesmo, tanto a oratória quanto o que falta no meu atendimento para estar de acordo com o que elas acham. E a palavra que mais aparece para mim é acolhimento. E aí eu falei, tá, então se isso é a coisa que elas mais destacam, eu não preciso mais criar uma terceira parede entre nós. Então eu acredito que isso fez toda a diferença para eu virar minha chave e na minha construção como advogada. A outra coisa que você falou sobre violência doméstica é assim, existem 7 tipos de violência. É violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, institucional e política. Então, apesar da sexual e da física serem as mais faladas, porque infelizmente a gente tem dados horríveis em relação a elas, esses outros também são importantes para a gente entender. Por exemplo, a violência institucional é uma violência dos órgãos. Então, o poder judiciário, como o judiciário lida com uma vítima de violência sexual. Então, se ele questiona a roupa dela, não é o juiz, que é a pessoa julgada ali, sabe? Julgada não, criticada. É o órgão como um todo. Então, o juiz questionar isso é uma violência institucional contra aquela mulher. E aí, tem toda... E aí, por exemplo, o tratamento que uma mulher que aborta recebe num posto de saúde é uma violência institucional. Porque muitas vezes, antes dela receber qualquer mínimo atendimento, porque muitas vezes é em clínica clandestina, ela recebe a polícia. Então, ela não foi atendida, ela tá sangrando, ela tá, às vezes, quase morrendo, e aí chega para ela ser presa. Porque, infelizmente, né, em alguns casos que não são previstos em lei, o aborto é um crime no Brasil. Então, essa mulher que passou por isso, que, assim, tomou essa decisão muito difícil de abortar, porque ela entendeu que era o melhor para a vida dela naquele momento, ela ainda tem que lidar com isso. Então, as pessoas jurídicas, então o Estado, né, o Estado no posto de saúde, ou alguma instituição, e, por exemplo, o Poder Judiciário, isso tudo é uma violência institucional. A violência política é aliada ao posicionamento político. Então, por exemplo, se eu decidir me candidatar e eu tiver alguns empecilhos criados para que isso não aconteça, isso é uma violência política. Então, que me impeça de, ou por ação ou omissão, de eu manifestar a minha decisão política de me candidatar, por exemplo. O que aconteceu com a Marielle foi uma violência política, né? Assim, foram várias violências, mas assim, a maior, que foi, né, por ela ser uma vereadora, foi a violência política, porque eles queriam calar ela. E hoje, né, das violências domésticas, que
em regra, a violência patrimonial, a violência moral, a violência física, a violência psicológica e... esqueci uma. São tantas? São Nossa, tantas. você foi falando, eu falei, meu Deus, nem sabia que tinha existido E a violência sexual, a gente tem um número muito crescente da violência psicológica. E isso assim, por mais que o dado seja horrível, o aumento das denúncias em relação a isso é uma grande conquista no sentido de que as mulheres entenderem como violência. Porque a violência psicológica, em regra, ele ficou estressado, ele foi grosso comigo, deixa pra lá, ou ele tava bêbado. Nossa, ele tacou um prato na parede, um copo na parede, um vaso na parede, mas ele não queria me agredir, claro que não. Então, a violência psicológica, ela é muito diminuída, assim. Então, né, em regra, a violência psicológica é ameaça de uma violência física contra a mulher, contra alguém, né, da confiança, filhos, ou contra o próprio agressor. Então, muitas vezes os homens falam que vão se matar, que vão se agredir no meio de uma briga e com o objetivo claro de fazer aquela mulher não fazer alguma coisa, impedir ela de alguma forma. Então, a tática de isolamento social também é uma violência psicológica. E o objetivo como um todo da violência psicológica é destruir a autoestima daquela mulher para que ela não consiga sair daquele ciclo de violência. E antes da gente continuar, né, assim, entra até muito no que a gente faz, né, na psicologia em si, essa questão da violência psicológica, e é onde a gente tem o pós, né, também, toda a situação. Eu quero entrar nisso, mas antes eu vou dar um recadinho aqui da Implantar. Março chegou e tem muita novidade aqui, cheio de vantagens no Implantar. No mês do consumidor, você vai escolher uma streaming grátis por 3 meses na contratação de qualquer plano de internet. A promoção é válida de 1 de março a 31 de março de 2026 para os novos clientes. Não perca essa oportunidade e assine já. O telefone de contato é 31 41 41 0955. E voltando, né, gente, para essa questão da violência psicológica, como a Tainá trouxe muito bem, os outros tipos também da violência que a gente nem imagina, o quanto que às vezes a gente está sendo violentado, a gente nem tem noção, né? Eu acho que o podcast vem muito para instruir nesse sentido. Olha, isso não pode, isso passou do limite. Porque como a Tainá disse, principalmente os homens, né, que estão nesse lugar aí de agressores, né, vamos colocar assim, tem toda uma manipulação envolvida, né? Então, até para as mulheres reconhecerem que elas... Não, peraí, isso está certo, isso está errado... E como é que você vê isso, assim, essa questão de quando as pessoas chegam para você e a maior dor que você vê nas mulheres, assim, nesse primeiro... procurou ajuda, chegou lá, assim, como é que é esse primeiro passo? Eu separo em 2 grupos, assim, as mulheres que tiveram filhos recentemente e aí elas não querem que os filhos passem pelo que elas passaram, ou as mulheres que foram vítimas de violência física, porque por mais que todas as violências sejam muito cruéis com as mulheres, a violência física é o que socialmente a gente ouviu que é ruim. Então, a violência moral deixa passar, que a violência moral é atacar a imagem da mulher socialmente. Então, critica ela para os amigos, critica ela no lugar de trabalho. Então, a moral é mais ligado a como a mulher é vista socialmente. A violência patrimonial é a questão financeira. Então, por exemplo, se esse homem impede essa mulher de trabalhar, se ele impede ela de gerir o próprio dinheiro, se ele coloca, né, isso acontece muito, infelizmente, se ele cria cartão no nome dela, se ele pede empréstimos, então, relacionada à questão financeira, e vai deixando, e assim, a violência sexual também, só que a violência sexual leva um pouco mais de tempo para as mulheres conseguirem falar sobre ela, porque a violência sexual é qualquer interação sexual não consentida. Então, a violência sexual, as mulheres se culpam muito quando ela acontece. E aí é muito difícil elas chegarem, quando elas chegam até a fase de conversar com alguma advogada ou de ir até o Ministério Público, que é o órgão que também tem um acolhimento muito grande aqui em Belo Horizonte, né, o MPT até é uma instituição que chama Casa Lília, que tem um acolhimento amplo, multidisciplinar, muito, muito importante. Então, a violência sexual é mais difícil das mulheres chegarem até o lugar de denunciar, porque elas vão se culpar. Da mesma forma que a gente
né, que socialmente as mulheres são culpadas, e a gente aprende isso, mas onde você estava? Por que você estava na rua essa hora? Por que você estava com essa roupa? Por que você foi sair com alguém que você conheceu no aplicativo? O foco sempre não assim, a justificativa e não pensando no outro lado, Sim. né? Sempre voltado para a mulher. Sim. E o principal disso é que elas vão internalizando. Então, a violência sexual é a mais delicada de acompanhar uma mulher, porque eu preciso entender que ela tem uma autonomia e às vezes ela não está preparada para lidar com aquela violência que ela sofreu. Então, eu nunca falo, você sofreu uma violência sexual. Eu vou dando as informações para ela entender que o que ela sofreu foi. Mas eu não posso falar porque eu não sei como que ela vai lidar psicologicamente com isso. Pode ser uma coisa completamente desproporcional e gerar uma consequência muito grande. Então, eu vou dando as informações em relação ao que é a violência sexual. Como a gente, né? E aí, assim, eu preciso ter esse tato para a questão emocional, mesmo sabendo que eu não sou psicóloga. Mas isso é a minha atuação com perspectiva de gênero. Eu não posso ignorar tudo que atravessa o ser mulher no nosso país e falar com ela, não, você sofreu uma violência sexual e aí gerar uma consequência absurda. Então, e às vezes você vai levar uma informação que ela ainda nem elaborou, Sim. igual você falou, e ela nem entendeu que aquilo foi uma violência. Então vai virar uma chavinha em um momento que... Acho Sim. que o que você trouxe no início, né? Igual você falou assim, eu me questiono em relação à minha postura, em relação a essa questão do acolhimento. Mas assim, eu vejo, principalmente na questão da saúde mental, que isso é principal. Você está acolhendo, você está se sensibilizando. Acredito que tem parte que precisa de formação, tem parte que, enfim, é a parte profissional de fato. Mas eu acredito que o acolhimento, ainda mais um momento tão vulnerável que geralmente procuram nesses momentos, né, Sim. de vulnerabilidade. Então, eu vejo que é um diferencial você sendo psicóloga, como mulher, tem todo um manejo também em relação a isso. E eu vejo que é uma abordagem que tem um cuidado que às vezes nem todos os profissionais têm, assim, nesse sentido, né? e eu acredito que faz muita diferença, né? Eu trouxe a questão da violência sexual, mas voltando no ponto que eu falei que eu separo as clientes que eu tenho atualmente em 2 grupos, de quando a mulher sofre uma violência física, geralmente ela assusta. Então, se ela não coloca um ponto final a partir dali, ela vive o que a gente chama de ciclo de violência, que são 3 passos divididos juridicamente. Então, esse conceito não é psicológico. Uhum. Então, é a fase de tensão, a fase de agressão e a lua de mel. Então, a fase de tensão é a fase que começam as brigas, que quebra, que tem muita incidência da violência psicológica. E aí, a fase da agressão é a violência física. Seja ela leve, seja o empurrão, seja um aperto, ou seja cortar a pessoa, chutar ela, socos. Então, tem esse ciclo. E aí, logo em seguida, vem a fase da lua de mel, que é aquele agressor que mostra um arrependimento. Então, ele vai agir como se ele tivesse atacado, ele tivesse, né, às vezes o uso da religião também acontece de, nossa, foi uma coisa ruim que aconteceu comigo, eu estava possuído. Ou, às vezes, o álcool também. Então, não, eu estava bêbada, eu nunca faria isso. Você sabe, você é o amor da minha vida. Então, essa fase da lua de mel é instantânea. E aí, logo em seguida, volta para a fase de tensão, que é a fase mais forte, assim, da violência psicológica. E aí, porque para a mulher conseguir colocar um ponto final nesse ciclo, ela vai precisar ter acolhimento. Então, ela vai precisar estar forte psicologicamente, ela vai precisar ter o apoio de pessoas ao redor. E o apoio pode ser também financeiro, porque ela pode ser dependente financeiramente desse agressor. E aí, muitas vezes, se ela tem uma criança, ou se ela não tem como se manter, tipo, claro que ela está disponível para trabalhar, mas no primeiro momento ela precisa ter para onde ir. E a gente fala, eu tô falando a gente como, né, várias advogadas que atuam nessa área, porque é uma atuação que a gente troca muito pelo a gente entender que quanto mais profissionais estiverem com esse tipo de atuação, mais mulheres serão salvas. Então, a gente manda para as clientes que estão, né, em eminência de alguma violência, então violência psicológica, ou que ela começa a entender o que está acontecendo com ela, a gente manda um plano de segurança. Então, com os principais canais de denúncia, com as informações básicas de você
acha que vai acontecer isso, porque às vezes elas não entram muito nos detalhes na consultoria, mesmo a gente falando que é um ambiente seguro, que é protegido pelo sigilo profissional, que a gente está ali para ouvi-las e acolhê-las mesmo, a gente, né, às vezes elas não conseguem nem verbalizar a violência que aconteceu. Então isso acontece muito. E aí a gente manda para ela um plano de segurança, de tudo bem, você precisa ter os seus documentos fácil. Então não esconde, não deixa tipo a certidão do seu filho em cima do guarda-roupa. Se acontecer alguma coisa na hora, você não vai ter tempo de pegar. Então a gente sempre explica para elas para montar um kit de segurança. Então com os documentos básicos e com roupas básicas. Então sempre deixa uma malinha pronta. E além disso, contatos de emergência. De pessoas próximas que ela sabe que ela pode contar. Que se acontecer alguma coisa, vai até ela, vai prestar esse tipo de socorro mesmo, assim. Porque, apesar de ter uma ampla divulgação dos contatos de emergência, então 190 e 180, as mulheres primeiro contactam a família. Então, famílias e amigos são a primeira rede de apoio que elas vão buscar. E aí, muitas vezes essas pessoas, né, às vezes elas estão preparadas, mas às vezes não, mas elas vão atrás porque é alguém próximo delas. E outro ponto também que a gente coloca nesse plano de segurança são aonde buscar ajuda. Então, nossa, eu não tenho nenhuma fonte de renda, eu vou para aqui em Belo Horizonte, que eu falei que é o Casa Lilian, tem ONGs muito importantes. O Mapa do Acolhimento é uma. Justiceira, são ONGs muito importantes que, às vezes, mulheres que não têm a possibilidade de pagar uma advogada são bem assistidas. O Mapa do Acolhimento, inclusive, tem atendimento psicológico e jurídico. Então, né, é uma assistência muito boa. E outro ponto que a gente coloca também nos planos de segurança é se ela tiver algum filho que já fale ou que tenha a mínima noção para ligar para alguém, explicar para aquela criança o que ela precisa fazer. Tá acontecendo uma violência contra a mãe dela, ela vai pegar o telefone, vai discar 190 e vai falar, minha mãe tá apanhando, falar o nome, falar o endereço. E aí, essas informações, mesmo que seja, tipo, nossa, mas é uma criança, mas alguém precisa fazer isso. E às vezes, no momento da violência em si, aquela mulher não vai conseguir. Então, a gente passa dentro do plano de segurança, assim, forma de falar disso, tipo, você sabe onde você mora? Então, assim, de uma forma mais lúdica. Para não ser mais um sofrimento para aquela criança, mas trazendo as informações que ela precisa ter. E o ponto que eu trouxe em relação a mulheres que tiveram filhos recentemente é que elas geralmente, né, ficam um período na fase de lua de mel por ter a criança, então tá o processo frágil da maternidade mesmo. Tem uma assim. idealização também de pai. É. Né? E aí, quando começa microviolências com ela e com a criança, por exemplo, se a criança estiver num ambiente, ela vai estar sujeita àquilo, né? Na nossa atuação também, a gente fala que não existe, nenhum agressor é um bom pai. Não existe essa relação. Se ele é um agressor de mulheres, ele não é um bom pai. Porque aquela criança vai sofrer as consequências dessa violência. Tipo, ela pode não ser agredida por esse pai, né? Enfim, nem gosto de usar essa palavra, porque se ele tá fazendo isso com a mãe da criança, ele não é um bom pai. Então, ele é só um genitor mesmo. Mas aquela criança está num ambiente, ela vai ser ansiosa. Ela vai ser mais estressada. Porque ela entende a violência. Mesmo ela não entendendo, às vezes, para verbalizar, para falar alguma coisa. Porque isso acontece, né? Quando a criança é maior, às vezes ela entra no meio. Às vezes ela pega uma faca pro pai. Porque ela faz as coisas do jeito que ela acha que ela consegue para defender a mãe. Então, quando a mulher percebe que o filho vai sofrer a violência como ela sofreu, aí ela fala, eu não quero que meu filho passe por isso. E isso é um ponto de virada de chave muito grande. De, né, colocar o filho como prioridade da vida mesmo. E aí, entender os caminhos que isso pode tomar. E colocar um basta nessa relação. E isso tem um atravessamento muito grande para os processos de família. Porque, insistentemente, homens têm a postura de usar dos filhos para atacar mulheres. Então, esse contato nunca é rompido, de fato, né? E aí é uma construção muito difícil, assim, de ter alguém para intermediar a convivência. Porque ela não pode ter contato com o agressor. E não pode, ela não quer. Não, ela é vítima de violência. A gente precisa entender ela como vítima de violência doméstica, né?
tem a medida protetiva e a gente precisa colocar esses limites. Então, vai ter que ter alguém para intermediar, alguém da família, ou alguns aplicativos que hoje já têm a possibilidade de ser o meio de comunicação. E muitas vezes esse agressor, ele não quer respeitar. Aí ele inventa 1000 motivos, assim, de coisas minúsculas, de, por que você não devolveu o chinelo que eu mandei com ele? De aparecer na escola, aparecer na porta da escola da criança, e isso causa a quebra da medida protetiva. Então, um outro dado aqui vinculado a isso, que o número de feminicídio cresceu, acho que 74%. Não vou saber o número exatamente, mas desde a criação da lei do feminicídio, que foi em 2015, esse número só cresce. E o feminicídio é muito marcado por, a cada 10 mulheres que foram vítimas de feminicídio, 8 não tinham medida protetiva. Então, 8 mulheres não foram a uma delegacia, não foi ao Ministério Público para informar que ela era vítima de violência doméstica, que ela precisava de uma medida de distanciamento. Porque a medida protetiva a mulher estando em risco, ela consegue a medida protetiva para colocar um distanciamento mínimo entre ela e aquele homem. Mesmo sendo a questão física e mesmo a questão do telefone. Então, ele não pode mencionar ela nas redes sociais, ele não pode ligar para ela, ele não pode conversar com ela por nenhum meio. Então, ele não pode ter contato com ela. E aí, 8 em cada 10 mulheres não fizeram isso. Então, eu acredito que o aumento dos dados em relação à violência psicológica é favorável no lugar de as mulheres estão entendendo a violência antes dela se tornar física e eventualmente causar um feminicídio. Então, se elas estão entendendo na violência que acontece ao redor delas, com pequenos atos, com um ataque de ciúme quebrando a casa inteira, com uma grosseria, ele não empurrou ela, mas ele passou do lado dela grosso. Com esse tipo de coisa que acontece ao redor, essa intimidação que acontece ao redor, essa ameaça de uma violência física sempre presente, ela vai conseguir sair do ciclo de violência antes. E ela vai conseguir se colocar como vítima de violência doméstica e pedir uma medida protetiva. Porque apesar da gente entender que 8 em cada 10, então tem 2 que pediram medida protetiva e não foi eficaz. Que isso também acontece, mas se ela pedir uma medida protetiva, a chance dela ter acesso aos meios de proteção são maiores. Então, hoje a gente tem o botão do pânico, que aí a mulher fica com o botão do pânico e o homem usa a tornozeleira eletrônica. Então, se ele passar do perímetro que foi determinado na decisão, esse botão dela apita, e aí ela, antes dele chegar na casa dela, eventualmente, liga para um 90 ou para um 80. Tem a patrulha da Maria da Penha, que é uma implementação que é uma parceria tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal, que vai na casa das mulheres. Então, quando ela solicita a medida protetiva nas delegacias, que não é a única forma. Então, é uma das formas, mas eu posso pedir a medida protetiva pela minha cliente. Não precisa fazer o boletim de ocorrência, mas muitas vezes é um meio mais fácil, assim, entre muitas aspas, é o que acontece. E aí, na delegacia, ela manifesta se ela tem interesse de seguir com o processo em relação a esse homem e se ela quer ser acompanhada pela patrulha da Maria da Penha. E essa patrulha acontece constantemente. Então, eu não vou saber o prazo em si, mas eu acredito que é pelo menos uma vez no mês que eles vão na casa dela perguntando se está tudo bem, como é que está, se aconteceu alguma tentativa de contato. Então, essa presença constantemente perto dessa mulher faz toda a diferença. Porque ela sabe que ela está disponível, que ela está sendo protegida por esses órgãos e que ela também tem para onde correr. Que ela pode pedir uma ajuda para qualquer meio. Tem, assim, um dado recente que, se a mulher morar em um condomínio, o síndico, ele é obrigado a ajudá-la em uma situação de violência doméstica. E assim, nossa, mas ele vai entrar na casa, pode ser que o agressor esteja com uma arma, mate ele. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de prestar o auxílio de ligar para a polícia na hora. Tá disponível se ela precisar sair de casa para acolher, porque ele é obrigado, é uma lei estadual. Então, em Minas Gerais, temos essa obrigatoriedade. Porque o pior lugar para as mulheres hoje, infelizmente, é o lar. Vão falar, nossa, eu queria muito chegar em casa, mas às vezes as mulheres não querem chegar em casa. Porque elas sabem que em casa vai ser o pior lugar
que ela vai estar. Onde deveria ter a paz, né? Porque às vezes dentro de casa tem essa manipulação psicológica que você está dizendo, né? E assim, se não tem ninguém ao redor que consegue blindar ela de certa forma, como síndico, como um amigo próximo, um familiar, isso vai ficando cada vez mais presente, e se isso fica presente, fica difícil dela correr de alguma outra forma, né? Sim. E em relação às vítimas de violência, os dados recentes são de que 33% das vítimas têm até 19 anos. Então são mulheres muito jovens que estão entendendo quem elas são, estão entendendo, né, até onde elas podem ir socialmente, até onde elas podem se envolver num relacionamento. Então é um número muito alarmante e, né, 29% é até 29 anos. Então a maioria das vítimas de violência doméstica são mulheres muito jovens. E aí esse número aqui é, né, até 29 anos é a idade geral para todas as violências, não é um recorte especificamente de violência física. Então, e um outro dado, que é até isso que eu falei de como o lar é um ambiente muito ruim para as mulheres, o ambiente familiar é um lugar cruel com a gente, os casos, os agressores são 66% ex-namorado, ex-companheiro e ex-marido. Então, é alguém que ela teve algum envolvimento, ou passou por isso dentro da relação, ou após a relação. Então, colocou um fim no relacionamento, a chance da violência acontecer é muito grande. Porque com a mulher seguindo a vida dela, ou só não querendo mais estar com aquele homem, ele perde o controle. E é o principal jogo da violência. Assim, a violência contra mulheres é a imposição do controle. E se eu não tenho o controle sobre a sua vida, eu vou fazer você ficar comigo. Aquela frase de "isso não é minha, não é de ninguém". Na violência, ela é muito, né, presente e explícita nos dados que a gente tem. E até entra numa pergunta, que eu acho que já até falou um pouco de um padrão aí, né, em relação a isso. Você percebe mais padrões, assim, em processo de guarda, divórcio, violência, padrões masculinos nesse sentido, assim, que se repete? Você falou do controle, acredito que seja um. Tem alguns outros que você percebe? Os processos de guarda que tem alguma vítima de violência doméstica, a gente teve uma alteração da lei, eu não vou saber de datas, mas não é possível mais uma relação em que há violência contra a mulher, existe guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada é a regra no Brasil, mas essa exceção foi incluída na lei. Então, se a mulher é vítima de violência doméstica, a modalidade da guarda é unilateral. E assim, uma divisão conceitual é que a guarda é diferente da convivência. Então, guarda é o poder de decisão. Quando é guarda compartilhado, o poder de decisão é compartilhado. Então, decisões de escola, de se vai fazer esse tipo de atividade física, se vai viajar, todas essas viajar assim dentro do país, porque fora do país precisa pedir autorização independente do tipo de guarda. Mas, assim, decisões básicas da vida daquela criança, quando é guarda compartilhada, é entre os genitores. Quando é guarda unilateral, a mulher tem poder de decisão sozinha. E isso foi necessário porque o jogo da violência é trazido para as questões da criança. Então, você quer colocar nessa escola, mas eu não quero. Por que não quero? Mas não traz nenhum argumento. É só não quero para perpetuar o controle, perpetuar a violência. Para continuar tendo aquela mulher dentro do que ele consegue controlar. Então, a criança é muito usada nos processos como uma moeda de troca. Infelizmente, assim, nos processos que tem violência, isso é muito claro. E, né, nós, advogadas que atuam com perspectiva de gênero, a gente não faz acordo com o agressor. Porque se existe violência, aquela mulher não tem a possibilidade de fazer um acordo. Porque um acordo só acontece quando tem paridade de informação e paridade para decisão. Se aquela mulher acha que ela não pode decidir por toda a violência que ela sofreu, não tem como ter um acordo. E, assim, um ponto também dos processos de família é que quando há violência psicológica, quando há violência doméstica como um todo, os processos de alienação parental é muito usado. Que é, assim, uma pseudociência, que a gente está tentando derrubar essa lei, que o fundador dela, também não sei o nome dele de cor, a alienação parental foi criada nos Estados Unidos como uma forma de absolver estupradores de crianças. Foi assim que o autor dessa lei criou. E aí tem vários
absurdos dentro do livro dele, que é o que embasou a lei de alienação parental. Inclusive, ele falando que uma relação entre um adulto e uma criança não é um estupro, não é um abuso. Então, assim, a gente está com uma grande corrida, né, aliada às questões políticas para que essa lei seja tirada, porque essa lei é usada para punir mulheres. Então, se essa mulher tem a guarda unilateral, e aí, por exemplo, ela esquece de avisar que ela foi no médico da criança, o cara entra com um processo falando que ela está praticando alienação parental porque ela está impedindo ele de ter contato com a criança. E, assim, dentro do protocolo que eu falei de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, tem claramente que os processos de alienação parental são usados para atacar mulheres. Então, os processos são mais uma ferramenta, e a gente alerta isso dentro dos processos, principalmente para violência institucional, né? Tem uma outra forma de violência que ainda não é institucionalizada, então que é a violência vicária, de quando é praticada uma violência contra os filhos, contra alguém próximo da mulher, para atacá-la sem a violência contra ela especificamente. Que foi o caso que aconteceu há alguns dias atrás, quase um mês praticamente, do homem que matou os 2 filhos. Porque a mulher tinha traído ele. Isso é uma violência vicária. Né? Ele também cometeu suicídio, mas isso é a violência vicária de eu não vou matar ela, ela vai continuar viva, mas ela vai sofrer até o fim por uma coisa que ela fez. E assim, gente, uma frase que saiu muito na internet é: se todas as mulheres matassem os filhos de homens que as traíram, metade da população ou mais não estaria aqui. Então, a gente precisa entender que essas violências acontecem de muitas formas para oprimir essa mulher. Então, pelo que você fala, assim, é muito uma forma de atingir sempre a mulher. A criança também já é um outro ponto, né? Que além de cuidar do emocional, da questão física, se a mulher sobreviver, né? Que infelizmente os dados que a gente tem, 2026 já começou muito triste em relação a dados de feminicídio. Você liga a televisão, é todo dia. É todo dia. Semana passada eu ouvi um caso, assim, por dia, assim. Não tem um dia que eu não ouvi. Que é algo muito triste, assim. E a criança nunca é o foco, a mãe, a mulher, né? Então é muito tudo sobre o que ele achou, sobre a questão do controle, pelo que você traz, né? Uma forma de atingir, e o filho ainda é mais uma questão ainda para lidar. Muitas vezes é na frente do filho, teve vários casos, o filho presencia, né? Então eu fico imaginando, assim, como psicóloga, como lidar com esse filho, como é que isso vai reverberar na vida dele. Porque é uma coisa assim, é um trauma para a vida inteira. E assim, acho que ninguém merece ter que passar por algo assim, né? Então, além da mulher que se sobreviver já é uma vitória, assim, pensando nesse contexto, ainda tem a criança e os filhos pra gente poder lidar e acolher. Você já precisou muitas vezes também desse... Porque quando a mulher chega pra você, igual você falou, ela tá vulnerável. Às vezes precisa do filho também ter o plano de segurança, de auxiliar em algumas coisas. Você já chegou nesse caso também de precisar envolver mais pessoas, assim? Então, eu tenho mesmo... Né, quando não existe a violência a violência física, eu peço para minhas clientes fazerem acompanhamento psicológico. Porque a violência, ela só vai entender a fundo tudo que atravessou ela, aquela violência, quando ela parar e lidar com isso. E o único lugar possível é em uma terapia. Seja qual o caminho for, né, das terapias possíveis. Mas é só na terapia que ela vai conseguir entender o que atravessa ela. Como aquela violência, mesmo tendo cessado, ainda está presente no dia a dia dela. Então, é uma orientação que eu faço nas consultorias, que é o primeiro atendimento que eu faço para essa mulher. E durante todo o processo, eu reforço isso. Porque os processos jurídicos, né, os processos judiciais, eles têm um tempo de duração longo. Então, vão acontecendo muitas coisas que fazem ela reviver a violência que ela passou. E assim... Por mais que eu tenha uma atuação que eu envie todos os documentos para as minhas clientes, eu mando todas as petições, porque eu só estou trazendo a história dela para dentro do processo. Então, claro que eu preciso ter os limites éticos, os limites jurídicos, saber quando a gente vai apresentar aquela informação e quando não. Mas a história é dela. Eu não posso tomar a narrativa para mim. Eu só estou sendo porta-voz dentro de um processo para ela. Então, eu mando todas as petições, falo, olha, a parte jurídica, se você tiver dúvida, eu estou disponível, mas foca nos fatos, lê se está tudo em ordem, se foi isso que aconteceu nessa ordem. Então, para trazer todas essas informações, e quando eu mando para elas, às vezes é um gatilho muito grande, porque ela precisa pensar no que aconteceu, ela precisa, às vezes, ler a petição do agressor.
que trouxe alguma coisa que foi muito cruel, ou alguma coisa que ela só contou pra ele. Sabe, assim, e aí traz muita violência nas petições, infelizmente, assim, por mais que eu debata isso, eu ataque, principalmente, né, o que acontece muito nos processos de família, não, ela tá sendo vingativa, ela tá com ciúmes, isso é muito trazido, né, o que ela só tá querendo, né, Ser trazido pelo agressor. Pelo agressor. E, às vezes, o juiz compra essa narrativa. Então, a gente precisa reforçar, tipo, olha, essa mulher só quer seguir a vida dela. Então, a gente traz dados que a maioria dos divórcios, também não vou saber de cabeça, mas a maioria dos divórcios são iniciados por mulheres. E isso é um dado. Não é vozes da minha cabeça. Então, a gente precisa estar sempre atenta e eu sou advogada. Eu presto acolhimento, mas eu não sou psicóloga. Eu não consigo prestar o acolhimento psicológico para aquela mulher. Então, eu sempre reforço que ela precisa ser atendida. E que ela precisa estar atenta ao que aconteceu com os filhos, ou próximo dos filhos, ou até mesmo o que os filhos viram ela chorar. Os filhos estão presentes nas minúcias das violências, para que eles também eles consigam lidar com isso. Então, eu sempre aconselho o atendimento psicológico para ela e para as crianças. Perfeito. Porque faz muita diferença. Assim, até para... Por exemplo, tem alguns processos, quando não existe violência doméstica, tem audiência que ela fica cara a cara com aquele cara. Então, mesmo ele não sendo um agressor, né, que a gente tem a legislação, mesmo ela não tendo medida protetiva, às vezes esse ambiente é um ambiente muito desconfortável para ela. Eu vou estar ali, eu vou estar de mão dada com ela, vou estar explicando para ela tudo, mas ela estar de frente com, eventualmente, o cara que ela sabe que não paga a pensão alimentícia no valor correto, que ele ganha, por exemplo, 15 mil e paga R$500, porque é um valor oculto, e aí a gente tenta provar isso de diversas formas dentro de um processo, então pedindo quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, testemunhas, a gente usa muito as redes sociais, que aí é um conceito que chama teoria da aparência. Então, se ele ostenta muito nas redes sociais, saindo roupa de marca, telefone, tudo isso a gente traz para o processo para destacar isso. Porque ele não pagar o valor correto da pensão alimentícia é uma violência patrimonial. Porque se ele não está contribuindo efetivamente com a questão para o filho dele, essa mulher está sendo lesada. Porque às vezes ela contribui 90%, ele contribui 10%, sendo que ele poderia ser 50-50 ou ele 70%, dependendo da diferença salarial entre eles. E ela tá deixando de fazer tudo para a vida dela, até o mínimo de ir num médico, de conseguir pagar o plano de saúde para ela, de fazer consultas básicas. Então, isso é muito presente. Quando você traz isso, ainda fica mais evidente a questão da sobrecarga da mulher, que além de lidar com tudo isso, com a violência, ainda tem a maternidade, que é... Porque em um momento que a Tainá trouxe esse exemplo de como o homem tenta atingir a mulher, o filho é colocado em questão. O filho não está sendo visto de forma alguma dentro do exemplo que você trouxe. Então, o foco é atingir a mulher, seja usando o filho, seja de que forma, seja financeiro. E aí é mais uma sobrecarga mental, financeira, de apoio. Então, imagina uma mulher ter que lidar com tudo isso, ainda tem a educação do filho, ainda tem o filho que está presenciando, ainda tem um processo de divórcio que o filho, ele... Né, independente da idade, ele até entender o processo, porque é o pai, querendo ou não. Então, é muito complexo, gente. E eu acredito que, como a Tainá trouxe muito bem sobre o ciclo da violência, é muito legal que você trouxe os nomes direitinho, assim. E pelo que você trouxe, quanto mais reconhecer antes, quanto mais os sinais forem aparecendo, seria o melhor caminho para se cortar. Mas eu entendo que não é simples, é muito legal trazer essa questão do processo. E a terapia entra justamente nisso que a Tainá falou. Então, eu reconheço que isso não está legal, que eu estou sofrendo alguma questão. Então, eu vou procurar ajuda e, a partir disso, eu vou ir trabalhando todas as questões que vão aparecer ali no caminho. Mas é um processo, porque tem dependência emocional, tem até dependência financeira. Em muitos casos, a mulher pode não trabalhar. Às vezes, não tem uma rede de apoio familiar. Então, é muito complexo. Não acho que seja simples. Mas a gente precisa da informação, a Tainá está aqui justamente para isso, dar informação, autoconhecimento e buscar ajuda, que é o foco inicial. E como vai fazer essa ajuda, né, Tainá? E aí você comentou uma questão muito interessante do jurídico, o Gosto falou assim, às vezes o juiz compra uma ideia que o homem traz. Ele é homem, então a gente sabe que ele não vai ter a perspectiva que nós mulheres vamos ter das mulheres, fato, né? Isso é difícil. Mas como é que você acha, a gente até conversou antes na reunião para alinhar, né, sobre essa questão.
os órgãos públicos, polícia, muitas dessas instituições são muito mais masculinas, né, por homens, constituídas por homens. E eu já presenciei, já vi casos que falta manejo, falta muitas questões, falta treinamento das equipes, enfim. Como é que você acha que o jurídico atua nesse sentido, assim, para tentar evitar que as decisões sejam pautadas por homens que não precisam viver para saber, mas que tem uma outra perspectiva, às vezes vai pegar esse lado aí do agressor? Como é que você acha que o jurídico tem lidado com isso? Então, hoje a gente usa muito o protocolo, trazendo ele de novo, porque ele é uma ferramenta muito importante na nossa atuação. Ele tem, né, exemplos práticos de como o juiz, naquele caso específico, vai aplicar. Então, o protocolo traz muitos questionamentos para o juiz se fazer quando ele for tomar uma decisão, seja uma decisão final no processo ou decisões ao longo do processo. E ele vai e as perguntas são no sentido de a forma que você está analisando a mulher desse processo é de acordo com o que está no processo ou de acordo com a sua imagem pessoal do que uma mulher deve fazer, de como uma mulher deve se portar. Então, o protocolo é uma ferramenta indispensável hoje para a atuação nos processos. E, assim, uma coisa que você falou que eu acredito que faz toda a diferença são os treinamentos. Porque as delegacias são Meu Deus, embolou, peraí, gente. As delegacias são, muitas vezes, um lugar para a mulher ser revitimizada. Porque ela não tem um acolhimento, ela chega, né, acabou de sofrer uma violência, porque a mulher só vai na delegacia quando ela acabou de sofrer uma violência em regra física. Então ela tá com marcas, ela tá insegura, ela tá elaborando o que aconteceu com ela, mas ela é tratada como se ela estivesse mentindo. Isso infelizmente acontece muito. Faz diferença as delegacias especializadas, que são delegacias exclusivamente do direito das mulheres, né, para proteção do direito das mulheres, só que não tem em todas as cidades. Então, cidade de interior mesmo é uma delegacia para a cidade inteira. E aí, o mesmo policial que lida com um furto, lida com tráfico, lida com um crime de trânsito, vai receber aquela mulher sem nenhum tato. Eu falo, mas por quê? Eu conheço fulano, que às vezes acontece isso no interior. Ele a relação nunca é muito faria isso. tudo cruzado, assim. Ele nunca faria isso. Ele é ótimo. A gente, né, ele é o meu colega de academia, meu colega de bar. Então, a revitimização nas delegacias acontece muito, infelizmente. E um ponto até de importância da atuação de advogadas e até da defensoria, que para solicitar a medida protetiva não existe a necessidade e obrigatoriedade de um boletim de ocorrência. A gente precisa que a mulher esteja em uma situação de risco para a gente solicitar a medida protetiva e as provas diversas que a gente colhe. Mas ela não precisa na delegacia passar por isso. Então, eu, como advogada, fazendo o relato dela, colocando tudo dentro do processo, todas as informações, eu já vou direto no juiz pedir a medida protetiva. Porque o caminho que acontece acontece o boletim de ocorrência, acontece a violência, ela vai fazer o boletim de ocorrência. O delegado ou a delegada solicita ao juiz de plantão a concessão dessa medida protetiva, que geralmente, quando é solicitado nas delegacias, demora de 3 a 5 dias. Então, se aquela mulher, naquele momento, precisar ser acolhida, então aqui em Belo Horizonte a gente tem Bem-vinda, que é um posto da prefeitura, que encaminha para os abrigos, isso acontece diretamente na delegacia. Mas, se não, se ela tiver para onde ir por meios próprios, se ela, né, voltar para casa de algum familiar, se ela puder ir para algum ambiente, ela volta para casa e espera. E aí eles intimam, geralmente por telefone mesmo, assim, liga falando que a medida protetiva está disponível, envia a decisão para elas. Só que, quando é por meio de advogada, eu faço a solicitação, né? Eu escrevo a petição pedindo a medida protetiva para ela, coloco todas as informações, coloco todas as provas. A questão de prova é até um meio um pouco mais difícil nas delegacias, porque às vezes não tem para onde essa mulher mandar, ela não sabe o que buscar também de provas. Então, quando ela solicita com uma advogada, ela consegue fazer esse caminho mais rápido. Então, eu solicito a medida protetiva, eu vou despachar com a juíza ou com os assessores, e essa medida protetiva às vezes sai em 24 horas.
Porque a gente tem esse acesso mais fácil, né? Eu sei quem é o juiz do processo. Eu vou lá bater na porta dele e falar, olha, essa medida protetiva a gente está solicitando com urgência por isso, isso e isso. Tem todas essas nuances. Uma coisa que a gente também pode solicitar nas medidas protetivas é o pagamento de uma pensão alimentícia para a criança e para aquela mulher. Então, a gente demonstrando que ela tem uma vulnerabilidade financeira e o agressor tem uma capacidade financeira, então ele ganha um valor expressivo que ele pode arcar, ou que ele é o principal né, gestor financeiro daquela casa, ou ele é o único que isso acontece, a gente pode solicitar também, dentro da medida protetiva, essa pensão alimentícia, para aquela mulher conseguir se reerguer às vezes. Geralmente, o valor pago para a vítima é por um prazo determinado e para os filhos não. Mas ele é dentro de um processo de urgência, né? Uma tutela de urgência em razão daquele risco que aquela mulher está sofrendo. E depois isso vai ser verificado num processo de família, mas emergencialmente aquela mulher tem essa possibilidade de segurança. Então, uma segurança financeira, se ela não conseguir o apoio de familiares, ela tem ali. Como um direito mesmo. Sim, é um direito. Tem... Dentro da Lei Maria da Penha, que é de 2006, tem diversas possibilidades de caminhos para assegurar essa mulher. A Lei Maria da Penha lista algumas possibilidades, então, que eu falei de distanciamento físico, proibição de contato, essa questão de fixar um valor de pensão alimentícia, só que não é, vou usar um juridiquês, mas vou explicar, não é um rol taxativo. É o rol exemplificativo. Isso significa que o que está disposto na Lei Maria da Penha não é exclusivamente o que pode ser feito. Né? Ele é um exemplo das possibilidades de meio de proteção para a mulher, mas a gente pode pedir diversos outros. Por exemplo, a proibição dele citar o nome dela nas redes sociais não é uma coisa que está expressa na lei. A gente entende decorrente do que está na lei, mas a gente pode pedir porque às vezes aquele agressor usa as redes sociais para atacar aquela mulher. Então, para praticar violências contra ela, por exemplo, às vezes há algum ataque diretamente ao trabalho dela. Então, a gente usa dos caminhos possíveis, através da Lei Maria da Penha, para aplicar o melhor possível para a proteção integral daquela mulher. Então, a gente pode pensar em diversos caminhos. A questão, né, uma coisa que eu não citei, mas que tem disposto é que o distanciamento do trabalho. Então, não é só da casa dela. Então, o limite de distância também é do trabalho dela, que ele não pode ir lá. Então, às vezes acontece da mulher ser uma servidora pública e trabalhar no mesmo lugar que o agressor. A gente pede para ela ser colocada em regime de home office, para ela continuar trabalhando, mas ela não ter contato com o agressor que trabalha no mesmo prédio que ela. Porque como é que vai ter esse distanciamento físico, assim, de 200 metros dentro do mesmo prédio? Não tem como. Então, a gente pede isso que eu falei, de pedir para ela trabalhar em home office, não está na lei. Mas aí a gente entende que é uma aplicação, uma aplicação desse distanciamento. Perfeito. É muito complexo. Uma coisa vai abrir na outra, então acho que muitas chaves. Vocês também trabalham muito com subjetividade, né? Vocês têm, eu acho que caminhos, mas cada caso vai ali abrindo para outras reverberações, acredito eu. E aí, eu acho que, principalmente na sua área, vem muito emocional, né? É muito emocional, é muito trauma, é muita coisa, criança e vínculo, né? Então, acredito que é muito complexo, né? E, assim, dá pra gente ficar aqui falando o dia inteiro, que é um tema que rende muito. E como mulher, a gente sente muito isso, assim, essa dor mesmo, né, de certa forma. Mas eu acho que ainda nem toda mulher sente isso, porque a gente sabe que nem toda mulher, de fato, assim, tem mulher que também reproduz o machismo. Então é muito importante a gente falar sobre isso, que a Tainá até comentou dessa questão de sempre voltar para a mulher, porque eu vejo várias mulheres julgando mulheres também por estarem dentro do relacionamento. E aí, gente, falta acolhimento. Eu percebi isso de um modo muito geral, assim, em relação de mulheres. Vejo que os homens são muito mais unidos em relação a eles, amizades, enfim, do que mulheres, de fato. Então, essa questão de julgar, peraí, vamos entender. Não é fácil, você olhando de fora, seria muito mais fácil você olhar de fora e falar, sabe, por que ela não termina com ele? É muito mais complexo, envolve muito mais questões. Uma história, a dependência emocional, envolve muitas coisas. Então, assim, se for para julgar, para que você vai falar aquilo ali? Será que vai ajudar ou não? Então, cabe como mulher, como pessoa, enfim, se colocar um pouco nesse lugar, porque eu vejo muitas mulheres reproduzindo essa questão estrutural mesmo do machismo, enfim. A gente tem que começar pela gente, assim, começar por todo mundo, né? Mas os homens acreditam que é um caminho mais árduo
de certa forma. Claro que a gente tem que ter esperança, mas eu acho que começar pelas próprias mulheres, porque se as próprias mulheres se julgam e não se apoiam, eu acredito que fica bem mais difícil, assim. E de tentar ficar procurando, às vezes, um culpado, né? Assim, você tava... Mas também você deu motivo. Mas é assim mesmo. Muito essa questão de diminuir quando é agressão, quando é uma questão psicológica. Não, isso é normal. Na minha época, né? Tem uma geração antiga que aguentava muitas coisas, né? Então, assim, acho que isso... enfim, rende muito, muito mais. Mas a gente já está caminhando para o final, né, do podcast. E eu queria pedir para você deixar, assim, uma mensagem nesse sentido, assim, se você pudesse falar com uma mulher hoje, assim, qual o limite, qual que é o passo, assim, sabe, para se reconstruir diante de tudo que você já viveu, dos casos, de tudo que você já passou. Um conselho, assim, uma dica para a pessoa que está sofrendo essa violência ainda e não tem essa coragem de denunciar, porque a gente sabe que é um processo que envolve medo, culpa, várias questões. E para a mulher que assim, que às vezes não sabe ainda que tá nesse, assim, será que eu tô, sabe, nesses dois lugares, assim, nessas duas vivências. Queria que você deixasse um recado e uma mensagem para ele. Essa questão que você falou da relação entre mulheres que reproduzem machismo é muito complexa, mas eu tendo a tratar isso de uma forma, né, enfim, pensando nas vítimas de algum tipo de violência, na importância de elas comunicarem com as mulheres ao redor. Então, com as mulheres que elas confiam. Então, com amigas, com, né, parentes, primas, irmãs. Porque muitas vezes a gente enxerga a dor com o relato do outro. Então, às vezes alguma amiga passou e ela não sabe. Então, com as trocas de... eu acho... Porque, assim, todas as vítimas de violência doméstica que sofreram violência física, elas falam que elas perceberam antes de acontecer. Elas entenderam o ambiente e fizeram essa leitura. Então, mesmo que aquela mulher, né, tenha medo de relatar isso, então, às vezes, um relato de, aconteceu isso, eu achei estranho. O que você acha? Porque, né, por mais que a gente tenha essa visão, desculpa, de que homens têm uma construção da irmandade muito grande, que a gente aprende nova, que a gente tem que brigar e não ser amigas, competir. Mas a forma que a gente lida com a amizade é uma forma que eu não vejo em homens. No sentido de mulheres sempre estão ali para se acolher. A gente sempre está disponível para falar das coisas ruins, das coisas boas. A gente vai estar vulnerável entre amigas. E não é um problema. E homens sempre vão para o lugar de superficial. O cara tem que estar muito mal para ele abrir um pouco de espaço do que está acontecendo com ele. E a gente não, a gente tem essa troca com mais facilidade quando são pessoas de confiança. Então, se você está percebendo que alguma coisa está errada nessa relação, que você não consegue identificar como uma violência, mas você vê um problema, uma questão em relação a isso, busque informação. As redes sociais são uma grande porta em relação a isso. E busque o acolhimento dos seus. Comente com amigas, tipo, aconteceu isso, você acha que isso é estranho, isso é normal? E em relação à produção de provas, que é uma coisa muito importante, porque as violências acontecem na clandestinidade, que é dentro das casas, sem ninguém ver, então escondido, e faz diferença, né? E é por isso que a voz da vítima nos processos de violência doméstica tem um peso gigantesco, né? Ela tem um peso maior do que, por exemplo, a palavra do agressor falando que não fez nada. Porque isso acontece quando ninguém vê. Então, às vezes, forma coisas que aconteceram dentro de casa. Então, deixar alguma coisa gravando. Se você está percebendo que alguma coisa vai acontecer, coloca um telefone para gravar, mesmo que seja áudio. Liga para alguém e coloca a ligação para gravar. Coloca uma câmera dentro de casa, porque, assim, às vezes, só quando você mesma vê ou ouviu o que aconteceu com você, que a sua chave vai virar para aquela violência. E sempre busque informação. A informação salva a vida de mulheres. Seja ela antes de você começar a se relacionar com alguém, seja ela antes de acontecer alguma violência física, alguma violência psicológica, seja ela antes de você decidir se casar, então fazendo um pacto pré-nupcial que tem diversas possibilidades. Então, a informação faz muita diferença para a nossa vida, seja ela em relação à violência ou seja ela em relação à nossa vida como um todo. E assim, um ponto, falou muita coisa importante, né? Muita coisa.
E um ponto que a gente A gente até vai tinha precisar de outro comentado... podcast. Parte 2, né, Parte gente? 2. Um outro ponto que a gente tinha até comentado era sobre, igual a gente comentou, da questão de falta de treinamento ali das instituições, dos órgãos. E aí até comentei com a Tainá, quando a gente estava conversando antes de começar o podcast, sobre que eu vejo, assim, é um assunto que está sendo mais falado, assim, depois que criou a lei do feminicídio, está sendo mais falado, assim. E aí tem lugares que tem a questão da violência, né? Tem essa questão das informações, né? De colocar o número, de discar, até lugares públicos, né? Acho que seria interessante também você trazer um pouco dessa questão da... Porque acontece mais em casa, sim, mas a gente sabe que existe também na rua, né? Sim. E às vezes a pessoa que... enfim, às vezes ela vive isso em casa, mas ela vai para um bar, é onde ela conseguiu sair para poder falar, enfim. Às vezes vai ser a partir dali que ela vai conseguir levar algo de dentro de casa. Como é que você acha ali que as empresas, né, essa parte mais institucional também deve ajudar nesse sentido, né, de dar mais... A questão institucional é uma coisa, né, que vem acontecendo muito da gente ver uma plaquinha escrito 180, você não está sozinha, ou trazendo que aquela empresa é uma empresa parceira, ou às vezes, né, em bares, em boates, tem alguns lugares que tem no banheiro de, se você estiver sofrendo alguma violência, se estiver acontecendo alguma coisa que você está desconfortável, vá até o bar e peça o drink X, ou fale com o garçom. Enfim, palavras que o agressor não vai entender. Então, por exemplo, eu quero o drink Penha. Teve um bar específico que eu fui, que eu não vou lembrar o nome do bar, mas era o drink que chamava Penha. É uma alusão específica à Lei Maria da Penha, mas o drink, o agressor não vai entender. E aí aquela mulher era acolhida pela toda a equipe. Então, os lugares que têm isso precisam ter um treinamento. Porque dependendo de como a mulher tiver, eles não vão ter o tato necessário para a violência que ela está sofrendo. Porque pode ser uma violência sexual que acontece mais nesse tipo de ambiente, ou pode ser aquela mulher estando desconfortável com a pessoa que ela está e ele não deixando ela sair, não deixando ela ir embora. Que é, né, uma privação, mas precisa ter um treinamento muito amplo. Então, nesse mês, né, de março, a gente tem um aumento das campanhas em relação a isso, dentro das empresas, então trazendo o direito, né, os direitos das mulheres como um todo, como elas podem denunciar, o tipo de... os lugares para ela acessar, o tipo de informação como um todo, mas as empresas precisam ter, né, dentro do seu compliance, como lidar, por exemplo, com uma denúncia de assédio no trabalho. Porque se isso for tratado como uma coisa menor, como um vitimismo mesmo, que as redes sociais usam muito, um mimimi, aquela mulher vai continuar sofrendo aquela violência e ela não vai ser a primeira. Porque os casos de violência como um todo, quando é uma violência, né, dentro do trabalho, então um assédio sexual, ou assédio moral ou assédio sexual, ou uma violência sexual, quando a primeira vítima fala, muitas outras começam a falar também. Porque primeiro, né, o que eu tinha falado antes, que elas se culpam muito. E aí, quando elas percebem que elas não são as únicas, elas falam, gente, mas eu não tive culpa, então. É nesse lugar que vira a chave. De, nossa, foi horrível o que aconteceu comigo, mas ele fez com outras, então o problema não era eu. Não era onde eu estava, porque é o que a gente ouve da sociedade o tempo inteiro. Então, é muito importante que as empresas estejam atentas a isso, estejam atentas a... né, já tem um tempo que as mulheres estão no mercado de trabalho, então o ambiente precisa ser saudável para elas. Porque a gente sabe que a equiparação salarial já é um problema. E um ambiente não sendo saudável, como que essa mulher vai continuar ali, vai ser produtiva? Não, muita coisa, né? E aí da questão do trabalho, que é um outro lugar, né? E que as mulheres precisaram aí... Gente, acho que é muito importante trazer a questão histórica, porque hoje tem a questão da diferença salarial, enfim, que é uma questão que existe e precisa ser falada, mas antes não tinham mulheres em lugar nenhum de liderança. As mulheres, a gente só passou a votar em 1932, tá? Eram os homens que decidiam ali a questão política. Então, o fato das mulheres estarem nesse lugar já é um avanço, mas a gente sabe que precisa caminhar muito mais nesse sentido, né? Mas eu acho que para as mulheres estarem onde estão, precisou de uma romper, de uma fazer, igual a Maria da Penha, né? Precisou infelizmente acontecer uma situação para criar uma lei em relação a isso.
Então, assim, o quanto que as mulheres também vão abrindo portas para outras, né? Assim, eu trouxe a questão da competitividade porque eu vejo que é uma coisa que acontece. Mas como a Tainá trouxe, acredito que a questão da sensibilidade do sentimento, a gente é mais incentivada também pela sociedade. Uhum. Tá tudo bem a gente chorar, tá tudo bem a gente falar sobre o que a gente sente. E com o homem não é muito dessa forma, né? Que acontece. Então, tem muito uma questão também estrutural, né? De criação. E que aí traz muito essa questão do que a gente comentou do controle também, né? Então, assim, é claro que quando a gente vê uma situação, a gente pensa logo assim, nossa, mas a gente pensa muito nessa questão do homem, assim, como um culpado. Sim, claro, ele é culpado, não tô tirando isso. Mas, assim, é uma questão que a gente precisa repensar muito, uma questão estrutural mesmo, assim, de sociedade, porque é uma coisa que se repete, uma coisa que precisa ser cortada de alguma forma, porque vem aí estrutural, histórica essa questão, né, do machismo, da masculinidade e a questão do próprio controle que está dentro de um padrão que a Tainá trouxe em relação à violência também, né? Então acho que tem muitas coisas nesse sentido. Inclusive, até uma perguntinha que eu queria deixar aqui para ela, que é como que um homem pode começar a revisar sua masculinidade e como que a sociedade deve repensar nessa criação dos meninos, né? Para essa nova geração que a gente vai ter aí de homens. Essa pergunta é muito difícil, porque tem muitas respostas. Mas eu acredito que a gente traz muito machismo diretamente ligado aos problemas que ele causa nas mulheres, porém, ele é um grande mal para os homens também. Assim, como que a gente não ensina meninos a lidarem com sentimentos, lidarem com a raiva, é sempre uma relação direta com a violência, com uma expressão física mesmo, né, desse sentimento. E vai, assim, os brinquedos, né, uma questão que começa muito novo, assim, os brinquedos que são entregues para mulheres, crianças, né, para meninas, é sempre ligado ao cuidado. Então, ao cuidado com alguém, a alguma coisa médica, tipo, um estetoscópio para ouvir o coração, boneca, alguma coisa de casa. Então, tá ligado ao cuidado diretamente. E os brinquedos de homens não tem nenhuma relação com isso. Então, o homem é sempre criado para viver o mundo, mas não tem uma relação com cuidado e com sentimento. Então, é carrinho, é espada, é arma, é aquelas coisas, arma de água mesmo. Então, tá ligado ao social e aí ele ir pro mundo. Então, a gente tem essa construção desde muito novo de que o lugar de homem é o lugar externo e o lugar da mulher é o lugar interno, assim, dentro de casa, né? Tanto, por exemplo, na maternidade, o homem não é questionado sobre a maternidade. Então, a mulher é sempre questionada, tipo, você vai ter filho? Quando? Quantos? Não é perguntado pro homem isso. Não é tanto lugar de, fulano ficou pra titia. Não é, o cara não fica pra titio. A mulher que decide não se casar ou não se casa, fica pra titio. O homem não. O homem, né, ele é tio no lugar de família mesmo, mas ele não é colocado, ficou pra titio. Não é. Então, a gente precisa lidar com o machismo também ligado aos homens e alertar isso de o problema do machismo não é exclusivamente com relação às mulheres, é também com relação aos homens. Que homens, também não sei o índice de cabeça, mas, né, entre homens e mulheres, o índice de suicídio maior é entre homens. Porque ele não aprende a lidar com os seus sentimentos. Ele não pode chorar, né? Porque o homem não chora. Se ele chorar... Ele tem que segurar, ele tem que engolir o choro. O machismo, ele, de fato, ele faz muito mal para homens e eles não percebem, né? Hoje tem uma leva na sociedade que fala sobre esse homem masculino está se perdendo, né? Questão dessas pessoas que estão dizendo isso hoje, né? E assim, é muito por conta disso, de engole o choro, do machismo ser escancarado, que faz mal para o homem, que ele não sabe lidar com o sentimento, ele não sabe como que ele faz, né? Geralmente, assim, você citou aqui durante quase todo o programa questão sobre uma traição, o homem que matou os filhos na frente da mulher, ele fez aquilo porque ele não saberia lidar, e quando ele mata a mulher também é simplesmente porque ele não sabe lidar com o que o machismo vai fazer com ele após. E aí ele vai e se mata após toda a situação, porque ele também não está preparado, e ele nem quer se preparar para o que vai vir pós ele ter feito essa atrocidade. Sim. Então, assim, é tudo em volta do machismo corroendo o próprio homem e ele não percebe.
Tem que ter esperança, né, gente? É difícil, Sim. mas assim, temos que ter esperança. Acredito que a Tainá trouxe algumas dicas de como construir, né? De fato, é algo que vem muito dessa questão da criação. O fato também de, igual você falou, a paternidade é muito diferente em relação à maternidade. E isso fica muito presente nos casos que você comentou, né? Fica para a mulher, né? O filho sempre é colocado assim, e a responsabilidade é muito da mãe, de fato, assim, nesse lugar. E quando um homem, por exemplo, é ausente, é algo normalizado, porque a gente sabe que tem muitas mães solos. Agora, quando uma mãe, vamos dizer assim, quando o pai tá com o filho, as pessoas olham diferente. Nossa, coitado. Nossa, ele tá trocando a fralda, assim. Nossa, que maravilha, né? Então, ele é, vamos dizer assim, idolatrado por fazer o que ele deveria fazer. Não deveria ser algo de elogio, né? Sim, assim, uma frase muito comum é que todo paizão é uma mãe mediana. Então, todas as coisas que ele é exaltado por fazer, por levar na escola, por levar no médico, por trocar fralda, todas as mães fazem isso todos os dias. E um outro conceito importante é que a maternidade solo não é vinculada ao estado civil dela. Então, uma mulher pode ser casada e pode ser uma mãe solo. Porque a maternidade solo é relacionada à divisão da parentalidade. Então, a divisão das funções em relação ao filho. No direito, a gente tem um avanço de formiguinha em relação a isso, que é incluir na fixação da pensão alimentícia o trabalho invisível da maternidade. Então, a gente pede para o juiz incluir, além da questão prática mesmo de quanto o genitor ganha, quanto que são os gastos da criança, incluir esse trabalho de cuidado. Porque se essa mulher está exercendo todas as funções que ela exerce se fosse pagar alguém, então, por exemplo, de babá, de motorista para levar na escola, de cozinheira, eventualmente de uma enfermeira que fica com a criança à noite. Então, todas essas funções a gente pede para ser incluído no cálculo da pensão alimentícia. Porque esse trabalho é um trabalho. A gente não pode deslegitimar o trabalho de cuidado porque ele é exercido por mulheres, que é o que acontece. Uhum. Na construção, se é cuidado, a mulher vai saber fazer e não é visto como um trabalho mesmo. É normal. É comum. Sim. Outro ponto que você trouxe da questão da paternidade e que acontece muito, né, socialmente mesmo, por exemplo, uma mulher tá viajando a trabalho, ou tá viajando com amigas, ou saiu mesmo à noite, nossa, com quem você deixou seu filho? Com o pai? Mas você deixou... É o pai da criança. E isso não é questionado para homens. Homens as pessoas nem sabem às vezes que ele tem filho. Na verdade, assim, na questão do trabalho, o que acontece também, voltando para a disparidade salarial, é que homens, quando se tornam pais, eles têm uma chance muito maior de subir de cargo. Porque o lugar social de e agora ele é um homem de família, ele tem uma família para sustentar, é muito bem visto dentro do mercado corporativo mesmo. E as mulheres, 60% das mulheres que ocupam esses cargos, né, ocupam cargos operacionais, elas têm uma diminuição. Então, dentro do prazo da licença maternidade, logo depois elas são mandadas embora. É o oposto. É o oposto. Sendo que é cobrada a maternidade das mulheres, mas a parte boa, né, de ter um filho é só para os homens. Uhum. E a estrutura, né, para dar, assim, sim, durante essa adaptação da licença maternidade é algo que ainda precisa muito caminhar nesse sentido. Sim, né? A gente teve um avanço recente de que foi o aumento da licença paternidade. Então, foi agora, assim, em janeiro, que foi legislado, então vai passar a ser a 20 dias. Então, vai ser um aumento até 2019. Vai ser um aumento gradativo, então em 2019 vai ser implementado os 20 dias. É muito pouco, Mas pequenos avanços fazem diferença. Tá quanto agora, atualmente? São 5 dias. 5 dias. Então, e aí o da mulher é 3 meses. Se a empresa for considerada empresa cidadã, é entre 4 e 6. Então, é um período também muito questionável, porque a OMS indica a amamentação até os 6 meses. Então, como que uma licença é 3? E o recomendado o aleitamento integral até 6 meses, porque a criança começa a comer alimentos com 6 meses. Uhum. E aí uma mulher que entrou, ela não vai conseguir. Ou ela vai começar a dar fórmula, ou ela vai sair do trabalho. Complexo demais, né?
A gente tem mais coisas para falar, né? Acredito que dê mais um episódio aí, né, Dê mais gente? um episódio. Mas caminhando para o final, eu queria deixar mais um recadinho da Implantar, trazendo esse mês de março com muita vantagem também. No mês consumidor, você vai escolher um streaming grátis por 3 meses de contratação de qualquer tipo de internet. A promoção é válida somente nesse mês, do dia 1º ao dia 31, para os novos clientes. Não perca essa oportunidade e assine já. O telefone de contato é 31 41 41 0955. E aí, né, eu queria agradecer. Foi muito bom, muito rico, muitas informações, assim, Muitas valiosas. Eu já tô pensando nos cortes, eu quero fazer corte de tudo. Todos os cortes, assim, com informações muito preciosas, muito valiosas. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua sensibilidade que você trouxe, assim, na sua postura. Acredito que é muito importante, faz toda a diferença. Até quando a gente pega alguém em situação de violência e teve esse apoio jurídico, como você traz, tem toda a diferença até na pessoa conseguir também caminhar para o psicólogo, que você vê essa importância na sua prática. E nem todo profissional de qualquer área vê, às vezes, essa importância. Então, isso é muito importante para a gente. Então, eu queria agradecer, queria deixar um espaço também para o Hélio, agradecer pela presença, preciso agradecer e falarem alguma coisa para a gente encerrar. Eu agradeço muito o convite. Assim, é um canal muito importante, né? Trazer a informação para as mulheres é muito necessário. Então, aonde eu puder estar para falar, para trazer essa informação para as mulheres, eu quero estar. E, né, agradeço, foi uma troca incrível mesmo, muitas informações, que é um assunto muito amplo. A gente pode, né, fazer outro episódio, porque tem uma lista interminável de coisas que a gente nem chegou a tocar, a gente tinha até conversado antes, mas agradeço muito e eu acredito que se eu conseguir salvar uma mulher de sair do ciclo de violência, eu estou satisfeita com o meu trabalho. É isso. Agradecer você aqui pela presença, Camila, de novo, pelo convite. Episódio riquíssimo, né? Assim, a gente tem que escutar cada vez mais, vocês têm que dizer cada vez mais sobre isso, né? Apesar de, a gente sabe, o causador é sempre o homem, então assim, que ele seja em algum momento a cura também disso, né? Que seja necessário. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo episódio riquíssimo, Tainá. Obrigada, gente. Até mais. Curta e compartilhe o vídeo. Nossa Senhora. É uma mini baladinha, né? Nossa. Ui. Foi.